Senhor esteja convosco, irmãos. Ele está no meio de nós. Irmãos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 15, versículo 26. Disse Jesus: quando vier o Paráclito, o advogado, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo, porque não conheceram o Pai nem a mim. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. vejam o Santo Evangelho, irmãos. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, Vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai, Senhor. Enviai Enviai teu Santo Espírito, Senhor. Renovai a face da terra. Enviai Enviai teu Santo Espírito, Senhor. renovai a face da terra. Obrigado, Jesus. Envia teu Espírito Santo de poder e glória sobre cada um de nós, sobre esta igreja, sobre a nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos. Irmãos, o que significa a palavra se converter a Jesus? O que significa se converter? Converter é isso, irmãos. Olha para mim, igreja. Olha aqui no altar. Conversão é isso, olha. Você vai para lá, olha lá, a conversão. Você volta. Por que estou falando de conversão? Porque a Bíblia hoje nos ensina que o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos, juntamente com Silas, e eles foram no dia de sábado, diz a palavra de Deus, no sábado, saímos da cidade para junto do rio. Por quê? Porque sábado era o dia sagrado dos judeus. E os judeus, no dia de sábado, faziam os seus rituais de purificação. E eles foram para junto do rio. Vejam que Paulo foi para onde?
onde ele sabia que os judeus estavam reunidos, Paulo foi juntamente com Silas. Vejam a sabedoria de Paulo, irmãos. Queridos, nós devemos levar o evangelho onde nós sabemos que as pessoas ali estão precisando do evangelho. Acontecia um fato curioso, ainda eu estava na outra igreja, e uma coisa me incomodava, porque havia os grupos de rua. E eu celebrava nos grupos de rua, tudo tal. E o que eu percebia? Que os grupos de rua, as reuniões de oração, sempre aconteciam nas casas dos irmãos que já estavam na igreja. E aquilo me incomodava. O grupo de rua acontecia, por exemplo, na casa do coordenador do grupo de oração. Aí na outra semana, o grupo de rua de oração acontecia na casa do coordenador da pastoral tal. Aí na outra semana, o grupo de rua acontecia na casa do coordenador fulano, da coordenadora fulana. E aquilo foi me inquietando. Por quê? Não que a gente não deva ir na casa do coordenador, não que a família do coordenador ou da coordenadora não precise, não necessite de oração e da visita da igreja. Claro que sim. Mas qual é o propósito da igreja, irmãos? Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entenderam? Então, para mim, evangelização, ela deve acontecer, repito, não que você não mereça a visita, merece sim, claro. Nós faremos visita, o grupo de oração, agora nós temos o nosso grupo missionário. Se você deseja receber na sua casa, na sua família, a visita dos missionários, que vão lá visitar, orar, e até mesmo levar Jesus sacramentado na sua casa, basta falar com o nosso irmão Fábio e a esposa dele, a Márcia. Fábio, ali. Fábio e Márcia, fique de pé. Fábio e Márcia. Os dois são um casal. Fábio é esposo da Márcia. E eles são um casal responsável de visitar as famílias. Então você fala com o Fábio, fala com a Márcia. Olha, eu preciso da visita de vocês. Eles vão com outro casal lá, orar na casa de vocês, levar Jesus sacramentado no momento de adoração na casa de vocês. Sim, vocês vão fazer isso, viu, Fábio, Márcia? Claro que sim. Mas devemos nos preocupar de um modo todo especial, queridos, com aquelas pessoas que ainda não estão na igreja. Vejam o que Paulo e Silas fizeram no dia de sábado. Eles sabiam que naquele domingo, naquele dia sábado, os judeus estavam perto do rio para fazer os seus rituais de purificação. Então o que eles fizeram? Eles foram lá, porque eles sabiam que ali estavam ovelhas, almas sedentas de Deus, de ouvir o Evangelho, de Jesus. E diz a palavra de Deus que as mulheres ficaram ali ouvindo. E uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de tecido, de púrpura, era uma mulher temente a Deus. E ela escutava Paulo. Percebe, irmãos, que para acontecer a conversão é necessário ouvir a palavra, ouvir a pregação. O que diz a Bíblia? Lídia, vendedora de púrpura, tecido, uma mulher temente a Deus, escutava Paulo, prestava atenção ao que Paulo falava. Por quê? A Bíblia diz que a fé, irmãos, presta atenção, a fé entra pelo ouvir. É bíblico. A fé entra pelo ouvir. Se você não ouve, se você não escuta a palavra e o que a igreja tem para falar para você, não acontece a conversão, não acontece a mudança de vida. Quer um exemplo, irmão?
Se alguém lá fora, você chegando em casa ou amanhã no trabalho, alguém pergunta para você: olha, ontem você foi à Eucaristia do Padre Wilson? Fui. E qual foi a primeira leitura? Nossa, sabe que eu não lembro? E qual foi o Evangelho? Nossa, sabe que eu não lembro? Isso é horrível. Isso é triste demais. Porque significa que você não está ouvindo. Você não está dando a devida atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, é como uma espada, irmãos, que penetra na nossa alma, penetra no nosso ser, no nosso espírito e transforma. Lídia ouvia, admirada, o que Paulo falava. Diz a Bíblia, o Senhor, porque Lídia estava dando a devida atenção à palavra de Deus, que não é minha. Por exemplo, se um dia eu estiver falando com você, e você não quiser dar atenção ao que eu estou falando, eu vou ficar triste, é claro, mas tudo bem. Você vai estar desprezando a palavra de um ser humano, não tem problema, não tem problema. Agora, quando você não dá a devida atenção à palavra que está sendo proclamada aqui no altar e à pregação ao sermão, não é a mim que vocês estão desprezando. Vocês estão desprezando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Lídia, olha aqui, igreja, olha aqui. Lídia ficava assim, olha, admirada, observando, bebendo cada palavra que saía da boca de Paulo. E por isso que ela escutava, ela dava atenção. O Senhor lhe abriu o coração para entender as palavras que Paulo dizia. E Lídia ficou tão encantada, tão maravilhada com a palavra de Deus e com a pregação de Paulo, que naquele momento ela tomou uma decisão na vida dela. Ela quis ser batizada juntamente com toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Percebe, irmãos? Percebem? Por que eu peço tanto a vocês? Tragam a Bíblia, andem com a Bíblia, leiam a Bíblia, andem com a Bíblia. Irmãos, eu fiz 18 anos de ministério. Este ano eu vou fazer 19 anos de meu ministério sacerdotal. São 19 anos pregando a Bíblia. São 19 anos exortando, andem com a Bíblia, preguem a Bíblia, leiam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus. Por quê? Somente lendo, conhecendo e vivendo essa palavra, diz a Bíblia, Deus vai abrir o seu coração e você se converte a Jesus. E não só você, toda a sua família se converte a Jesus por sua causa. Se você quer que o seu marido seja um homem convertido, seja você, mulher, uma mulher da palavra, leitora da palavra, praticante da palavra, meditando na palavra, que o teu marido, pelo teu exemplo, mulher, de amor e temor a Deus, ele vai se converter a Jesus. Você vai ter um novo homem em casa, um novo marido, um novo pai, pela palavra. Entendem? Lídia ficava assim, ó, admirada, bebendo da palavra de Paulo. Por isso, Deus abriu o coração de Lídia. Ela se converteu a Jesus. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E graças a essa conversão, toda aquela família foi abençoada em nome de Jesus. E ela ficou tão maravilhada que ela insistia com Paulo e Silas para que eles fossem na casa dela. Irmão, irmã, receba na sua casa
Um homem quando é de Deus, uma mulher quando é de Deus, receba na sua casa. Hoje no Evangelho, Jesus ele diz que virá sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito. A palavra Paráclito significa advogado. O que faz o advogado? Nos defende. O que o Espírito Santo faz diante de Deus? Nos defende. Porque se não for o Espírito Santo, eu não faço nada. Você não faz nada. Por isso que o primeiro ato do dia, você deve clamar ao Espírito Santo. Como nós cantamos agora. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo. O Espírito da verdade. Jesus disse: eles vos expulsarão das sinagogas. O que Jesus está falando para os apóstolos? Que eles serão perseguidos, maltratados, serão expulsos. Mas vinha a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. O que significa isso? Quer um exemplo? Na nossa vida. Esses dias eu fui num determinado lugar e eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo durante muito tempo numa outra igreja. E essa pessoa me desprezou assim, me ignorou assim, como se eu fosse eu acho que nem um cachorro vira-lata, porque se for um cachorro vira-lata, você pelo menos olha para o cachorro vira-lata para não pisar nele e não ser mordido por ele, né? Pelo menos olha para ele. E nem isso a pessoa fez, nem olhou na minha direção. Tudo bem. Por quê? Porque segundo essa pessoa, na cabecinha dela, no coraçãozinho dela, coração pequeno, cabecinha pequena, me desprezando, ela estará honrando a Deus. Por quê? Na cabecinha dela, eu não vou cumprimentar uma pessoa que era padre, que era sacerdote da nossa igreja e abandonou entendem? Então na cabeça da pessoa ela está fazendo um bem, me desprezando. É o que Jesus diz no Evangelho, irmãos. Vocês serão expulsos das sinagogas. E aquelas pessoas que matarem vocês, aquelas pessoas que desprezarem vocês, achando que estão fazendo algo agradável a Deus, na verdade, estão desagradando o coração de Deus. Entendem? Então não fiquem desanimados por causa de perseguições, de incompreensões. Não, Jesus diz no Evangelho: vocês serão expulsos, serão maltratados, serão desprezados. Mas não fiquem tristes, porque o Espírito Santo estará sempre com vocês. Então não fique triste, não fique. Por quê? Porque nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, em Jesus de Nazaré. Entendem? Então não fiquem tristes. O Espírito Santo de Deus jamais irá me faltar. O Espírito Santo de Deus jamais faltará a você. Amém?